Gestão de contratos empresariais. Você, empreendedor, empresário, já parou para pensar a quantidade de negócios que a sua empresa celebra diariamente? Fica nesse vídeo que a gente vai falar mais sobre esse assunto. Olá, eu sou Danilo Baliza, advogado corporativo, especializado em governança corporativa e compliance para empresas e negócios. Desde o mundo antigo, as relações comerciais são feitas à base de ajustes, de acordos, de contratos. No mundo moderno, nos negócios atuais, isso não mudou muito. Durante todo o dia, diversas relações contratuais são celebradas por empresários e empreendedores. É possível perceber isso na celebração de um contrato de trabalho, na celebração de um contrato com um fornecedor, na contratação de uma mão de obra terceirizada, de um setor de tecnologia, nas redes sociais. Tudo na vida do empreendedor refere-se a contrato. E a qualidade de um bom contrato, ela não pode ser sonegada por você que é empresário. Isso porque, a partir do ajuste definitivo das cláusulas das obrigações de uma parte e da outra, garantirá que esse negócio seja celebrado com segurança e que prejuízos desta relação contratual não serão suportados pelo empresário. O ponto crítico aqui que precisa ser observado é que, em razão da confiança que muitas vezes há na parte contrária, os empresários e empreendedores desprezam a construção de um bom documento que garantirá a segurança jurídica. Normalmente, as discussões judiciais envolvem descumprimentos contratuais. Um determinado produto ou serviço que veio aquém daquilo que foi ajustado ou fora do prazo que foi determinado e, de repente, isso impacta diretamente na continuidade ou na entrega do produto no mercado por parte do empresário. Ao celebrar um bom contrato, a empresa está, na verdade, em busca de segurança jurídica. O que seria esta segurança jurídica? Há uma máxima que rege o direito das obrigações, que é: o contrato é lei entre as partes. Claro, salvo cláusulas abusivas que precisarão ser revistas. Mas o ponto aqui é: aquilo que está ajustado num determinado instrumento deverá obrigatoriamente ser cumprido por alguma das partes, de modo que, se não houver o cumprimento restrito daquela cláusula, punições poderão acontecer e, naturalmente, haverá uma maior segurança jurídica da parte que foi prejudicada naquela relação contratual. Mas, infelizmente, muitos negócios sonegam a segurança jurídica em razão do custo que se tem, às vezes, para a construção de um bom instrumento contratual. Permita-me dar para você um exemplo prático de um caso concreto que estamos lidando nesse momento. Uma determinada empresa que atua no ramo de cimento, concreto, alugou uma área nua para a construção de uma determinada filial. Houve um investimento inicial de aproximadamente R$400 mil apenas em terraplanagem para que aquele imóvel ficasse aprontado para receber aquela estrutura. E um determinado contrato de locação foi celebrado com um período de apenas 3 anos. Ora, finalizados esses 3 anos e após um alto investimento, há agora uma discussão entre proprietário e locatário sobre a renovação desse contrato. Vejam só, a legislação exige um período mínimo de 5 anos de contrato para garantir uma maior segurança jurídica para aquele locatário. O meu ponto aqui é: se houvesse uma melhor construção do contrato para formalizar esse negócio jurídico, haveria maior segurança por parte daquele que investiu recursos financeiros no aprontamento daquele imóvel para receber a sua operação. O risco jurídico aqui agora é de perder parte do investimento na estrutura e, eventualmente, até de não conseguir renovar esse contrato por um preço adequado. O ponto que te provoco aqui é custo versus segurança jurídica. A segurança jurídica, ela decorre naturalmente de um investimento do empreendedor e da empresa na construção dos seus contratos, dos seus documentos jurídicos. A partir da sonegação dessa segurança jurídica, é possível que esse custo seja infinitamente maior a partir de uma discussão judicial que será travada sem um documento que garanta aquela relação jurídica contratual. O meu desejo, a partir desse exemplo concreto que te apliquei, é mostrar que, por vezes, empresários e empreendedores sonegam um investimento na segurança jurídica do próprio negócio, sobretudo na construção de bons contratos, o que eu chamo aqui de gestão dos contratos empresariais. No meu exemplo, eu falei apenas sobre um determinado contrato de locação, mas são inúmeras as possibilidades de contratos no meio do seu negócio. Falando sobre a diversidade desses contratos, e isso, claro, depende de cada negócio,
nós poderíamos falar sobre, além dos contratos de locação, contratos de prestação de serviços. Hoje em dia, o mundo é o mundo das terceirizações, inclusive já convalidado pela Suprema Corte e com lei própria no Brasil. O que significa? A maior parte das operações nas empresas, elas já podem ser terceirizadas. Quer um exemplo prático? As redes sociais da sua empresa provavelmente são comandadas por uma empresa de marketing. Você tem contrato sobre isso? De quem é a autoria deste conteúdo que está sendo produzido pela sua empresa? Um outro exemplo de contratos extremamente importantes dentro de um negócio são os contratos de trabalho, regidos pela CLT. Infelizmente, muitos negócios sonegam a profundidade dos instrumentos de contratos de trabalho, mas eles são muito importantes. Quer ver um outro exemplo prático relacionado a um problema relacionado a contrato de trabalho? A descrição correta da atribuição do seu empregado. Por vezes, os contratos de trabalho mencionam apenas o cargo, /CBO. Entretanto, quais são as atribuições inerentes àquele ajuste contratual? Normalmente, as discussões judiciais envolvem desvios ou acúmulos de funções. Mas, olha só, se toda essa previsão, esse ajuste, esse combinado estiver positivado em um documento chamado contrato de trabalho, não haverá maior segurança jurídica para a sua empresa? Um terceiro ponto que fragiliza a segurança jurídica nos contratos das empresas é a terceirização de determinadas empreitas. Permita-me dar alguns exemplos. É comum os negócios investirem na melhoria da sua infraestrutura, a construção de um determinado galpão, o crescimento de um determinado pátio, aumentar alguma sala, e isso se faz normalmente através de contratos de empreitas. Vejam só, e se esse contrato de empreita não definir claramente de quem será o investimento no material, ou qual será a qualidade específica desse material utilizado, e qual vai ser o prazo de entrega dessa obra? Essas questões são questões contratuais muito importantes e que normalmente gerará uma discussão futura. Entretanto, se estiverem positivadas num bom contrato, isso vai garantir a segurança do seu negócio. A sua empresa já sofreu com concorrência desleal? Quando um ex-empregado sai da empresa, leva processos internos, know-how, às vezes eventualmente até captando funcionários da sua empresa e levando embora do seu negócio, isso está previsto na legislação. Entretanto, a maioria dos contratos de trabalho ou até mesmo de prestação de serviços sonegam cláusulas que garantam a segurança jurídica em caso de uma concorrência desleal. Se você já sofreu com esse tipo de conduta, vejam só, é importante que esse tipo de previsão esteja positivada nos instrumentos contratuais na gestão da sua empresa. É importante prevenir para que a empresa não sofra com um turnover ou até a perda de determinados processos internos que vão comprometer o orçamento ou até a continuidade do seu negócio. Ótimo, Danilo, mas como começar então a fazer a gestão dos contratos empresariais da minha empresa? O primeiro passo é mapear os pontos críticos do seu negócio. Bom, de que forma posso fazer isso? Uma ótima opção seria identificar quais os últimos problemas a sua empresa enfrentou. Vejam só, se você sofreu uma ação trabalhista ou sofreu algum tipo de imbróglio relacionado a um empregado que saiu da empresa, aí pode estar um ponto crítico. A partir da discussão que foi travada, você saberá qual que é o ponto de ajuste necessário dentro do seu negócio. Uma segunda metodologia para começar a gestão dos contratos empresariais é mapear os centros de custos, que podem ser os mesmos centros de orçamentos que a sua empresa tem. Então vejam só, se eu tenho um centro de orçamento para folha de pagamento, os contratos de trabalho podem ser e devem ser trabalhados. Se eu tenho um centro de custo para prestadores de serviço, esse também pode ser um centro de início da sua gestão empresarial. Um centro de custo de fornecedores, um centro de custos imobiliário, um centro de custos de tecnologia. Cada ponto crítico do seu negócio representa um ponto de apoio na gestão dos contratos na sua empresa. Bom, a partir destes dois primeiros passos, o terceiro seria mapear a produção e a construção desses contratos. Bom, de que forma se faz isso? É sempre importante ter em mente uma certa padronização desses centros. Isso vai facilitar a gestão e a operacionalização dos seus contratos. Bom, permita-me dar um exemplo prático. É importante conhecer os contratos de trabalho e identificar quais pontos importantes são referência naquele centro. Identificar, por exemplo, alguma sazonalidade, uma obra, algo que é específico àquele momento, talvez não haja necessidade de replicar no futuro. Isso vai ser importante para você mapear a periodicidade de revisitação desses documentos.
Este seria o nosso quarto ponto. De que forma se faz isso? Seria importante eu renovar ou revisitar esses contratos a cada 6 meses, a cada 1 ano, a cada 2 anos? Não sei. É importante enxergar o seu negócio e ver de que forma haverá maior segurança jurídica nesse mapeamento de risco contratual. O quarto ponto é a efetividade da construção destes documentos. É sempre importante ter em mente qual é a segurança jurídica que a sua empresa busca. Dito isso, é importante mapear quem serão as partes desses contratos, quais serão os prazos de duração, se haverá ou não multa contratual em caso de descumprimento, se haverá garantia nesse serviço ou não. Estes itens eles precisam ser identificados a partir de um bom gestor contratual, normalmente um profissional da área jurídica. Esse profissional da área jurídica, seja ele interno ou externo, precisa compreender a melhor cultura da sua empresa e quais os objetivos o seu negócio precisa alcançar. Veja bem, segurança jurídica ela precisa estar aliada à cultura e os objetivos gerais da sua empresa. E por fim, use tecnologia ao seu favor. A tecnologia na gestão dos contratos de uma empresa ela pode ser fundamental, por exemplo, desde a utilização de uma ferramenta para assinatura digital. É sabido que hoje em dia as pessoas têm muita dificuldade em enviar cópia desses documentos. E não são poucas as empresas que, ao discutirem um determinado contrato, percebem que a parte sequer assinou aquele documento, comprometendo a segurança jurídica. A utilização de uma boa ferramenta, cuja assinatura digital seja conferível, é importante para garantir a lisura na discussão desse contrato. A tecnologia, entretanto, também pode ser utilizada no mapeamento de prazos e indicadores. Vejam só, uma ferramenta de controle dessas informações pode avisar ao empresário quando um determinado contrato está vencendo ou quando um prazo do cumprimento de determinada obrigação está próximo a acontecer. Isso vai facilitar com que o pontapé inicial da gestão dos contratos empresariais seja conduzido e tenha continuidade, gerando maior segurança jurídica para o seu negócio. Pois bem, dito tudo isso, sou um pequeno empresário, sou um empreendedor, por onde posso começar de maneira mais simples? Quer uma dica bem prática? Separe a sua operação, o seu negócio, em 2 grandes centros. Os contratos B2C, que são os contratos para consumidor final do seu produto ou do seu serviço, e os contratos B2B, que são os contratos entre parceiros, prestadores de serviço, entre empresa e empresa. A partir dessa definição, você certamente vai construir pelo menos 2 instrumentos ou mais necessários à melhor gestão dos seus contratos empresariais e, portanto, a maior segurança jurídica. Maior segurança jurídica significa menor prejuízo financeiro no futuro. Pense nisso. No vídeo de hoje nós falamos sobre gestão de contratos empresariais. Esse conteúdo vai ser importante para você que quer pensar melhor a segurança jurídica da sua empresa e como não ter prejuízos no futuro a partir da sonegação de bons contratos, de bons documentos aí dentro da sua empresa. Para saber mais, eu te convido a me seguir no Instagram, no @DaniloBaliza, e sem dúvidas, convido você a assinar o nosso canal aqui no YouTube, ativar as notificações para você ficar por dentro de conteúdos interessantes para a segurança do seu negócio e da sua empresa. Grande abraço, bom te ver por aqui e até mais.